Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 12 até o 14. Mais uma vez, o pastor Eleci não pôde estar aqui conosco, porque ele está adoentado e pediu desculpas por não poder vir, por estar aqui numa conversa por telefone hoje à tarde, e nós vamos ter uma outra data para ele estar aqui conosco, nos visitando e trazendo notícias da MCE, Missões Cristãs Europeias. Evangelho de Marcos, capítulo 11, nós vamos ler do verso 12 até o 14. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Vamos ler novamente? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Senhor Deus, aplica a tua palavra em nossos corações, que ela possa, Senhor Deus, reverberar em nossas vidas, e nós possamos sair daqui hoje impactados com a tua palavra. Que nesse dia de missões, Senhor Deus, o Senhor possa reavivar chamados, que o Senhor possa, Senhor Deus, chamar pessoas, que eles possam, Pai amado, que cada um de nós que estamos aqui hoje possamos ouvir a sua voz aos nossos corações, às nossas vidas, e que nós possamos dar atenção à sua voz, Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. Irmãos, o título dessa mensagem para a nossa meditação é A Figueira que não produz figo. A figueira que não produz figo. Irmãos, eu tenho umas 3 semanas que eu estou diante desse texto, meditando. Comecei a falar nele, conversando com a Elane dentro do carro, tratando sobre esse tema. E esse tema começou a crescer nas minhas meditações e chegou a esse texto a qual nós vamos meditar nessa noite. Mas antes de nós entrarmos na meditação, existem dentro desse texto 2 personagens que nós temos que abrir e entender esses personagens, o que está acontecendo desses personagens dentro desse momento da história do ministério de Jesus Cristo. Primeiro aqui nós temos a figueira. E entendendo que esse momento que está aqui passando, está mais ou menos no mês de abril, início do mês de abril, aqui nesse momento, onde se inicia e direciona para a Páscoa judaica. No hemisfério norte, o mês de abril é marcado por já estar no período da primavera, saindo do inverno, passando do mês de março, entre o inverno para a primavera. Então está caminhando para dentro da primavera esse período. Normalmente, meus irmãos, a figueira começa a florescer logo após o inverno. Logo depois que termina o inverno, sabendo que o inverno no hemisfério norte é mais rigoroso, a temperatura é mais baixa, a figueira perde todas as suas folhas. E quando está no finalzinho do inverno, para o início da primavera, a figueira começa a dar as suas folhas começam a nascer, e o nascimento dessas folhas é entre março e abril, e essas folhas vão se desenvolvendo e crescendo no decorrer que o inverno vai avançando, a primavera vai avançando,
E quando chega no mês de junho, entrada do verão, essas árvores, essas figueiras já estão frondosas e produzindo fruto. Porém, quando nós olhamos para essa árvore, para essa figueira específica, nós vemos alguma anormalidade que está acontecendo aqui. Existe algo diferente do que é comumente visto no que acontece nas figueiras, porque embora eles estejam no mês de abril, antecedendo a Páscoa, o texto nos diz que essa figueira já tinha folhas, a figueira já estava frondosa, já continha folhas nela. Isso é totalmente atípico. Aquela figueira já se olhava, mesmo no mês de abril, tendo as suas folhagens. E ao ver uma figueira frondosa, todo judeu, todos aqueles que estão ali naquele momento, concluiriam que aquela figueira possuía fruto, porque a marca de ter fruto é justamente ela estar frondosa, e no meio das folhas estão ali os figos. Mas quando nós olhamos para o texto vai dizer que aquela figueira não tinha fruto, não tinha nenhum fruto naquela figueira. E sutilmente, Marcos deixa uma explicação, dizendo que não era tempos de figos. Mais na frente nós vamos tratar sobre isso, mas ele deixa ali sutilmente isso. Mas o importante até aqui é que aquela figueira estava frondosa, aquela figueira estava bonita, aquela figueira estava chamando a atenção, e quando chegou-se perto dela, ela não tinha fruto. Esse é um dos personagens que está nesse texto que nós estamos lendo. O segundo personagem que está aqui nesse texto é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento aqui do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele está indo para Jerusalém celebrar a Páscoa. Ele sai da região da Galileia, vai para a região da Judéia para celebrar a Páscoa. Mais ainda, meus irmãos, Jesus está indo para celebrar a sua última Páscoa no seu ministério. Jesus está caminhando para o fim daquilo que o Senhor, o Pai, tinha programado para a vida dele. Se aproximava o momento dele entregar a sua vida. A última semana da jornada de Jesus Cristo estava acontecendo. Nesta semana que antecedeu a entrega e a crucificação de Jesus Cristo, Israel estava lotada, Israel não tinha local para poder se abrigar, e Jesus o que fez com seus discípulos? Ficou em Betânia. À noite ele ia se recolher em Betânia, provavelmente na casa de Lázaro, e de manhã ele ia para Jerusalém, fazia esse trajeto diariamente, até a quinta-feira, quando na quinta-feira ele vai para o Getsêmani, um trajeto de 10 quilômetros de distância. Ele ia repousar em Betânia, e durante o dia ele estava em Jerusalém dando seus ensinamentos. Uma última semana do nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo, nós chamamos Domingo de Ramos, acontece a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Os versículos que antecedem a esse texto, capítulo 11, do verso 1 até o 11, vai falar sobre isso. Jesus tem uma entrada triunfal, ele entra triunfante, com as pessoas estendendo os seus mantos para Jesus passar, com palmas, com celebração, dizendo: Hosana, 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 ao Rei das alturas, nas maiores alturas, diz o texto, diz o verso 10, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E antes, no verso 9, vai dizer que eles clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana quer dizer salve-nos. A tradução é salve-nos. Salve-nos, por favor, é um grito de socorro, a palavra Hosana. E Jerusalém, muitos de Jerusalém estão ali, inclusive a célebre passagem está ali quando o fariseu interrompe Jesus Cristo e pede para o povo se calar, e Jesus fala: se eu mandar calar, as pedras clamariam. Acontece nesse momento, o povo celebra triunfalmente a entrada de Jesus Cristo. Quando chega na segunda-feira, acontece esse fato da figueira.
a figueira que não tinha fruto, ou a figueira sem fruto. E Jesus passa para a figueira uma mensagem. Ele diz o seguinte, que nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E quando chega na sexta-feira, meus irmãos, dessa semana, depois de uma entrada triunfal, na sexta-feira o povo daquela cidade de Jerusalém pede a crucificação de Jesus Cristo. Será que conseguimos entender? Um povo frondoso, bonito, celebrando o Rei dos Reis entrando na cidade, mas um povo que estava totalmente sem frutos, que na sexta-feira entrega o Rei dos Reis à morte. Aquela geração, eles crucificaram o Salvador. Mas tem mais um personagem que eu quero congregar aí, que é Jesus e a figueira. Nós temos a figueira, nós temos Jesus, mas nós temos Jesus e a figueira. Aí nós entramos na cena desses versículos, desses 4 versículos, aliás, desses 3 versículos que nós lemos. Essa cena ocorre, esse momento ocorre numa segunda-feira, a segunda-feira chamada Segunda-feira da Paixão, que antecede a crucificação. Jesus estava a caminho de Betânia para Jerusalém, era de manhã, ele estava saindo da casa de Lázaro e indo dar os seus ensinamentos e encontrar com alguns fariseus em Jerusalém. A Bíblia fala que nesse trajeto de 10 quilômetros, Jesus Cristo teve fome. Ele teve uma necessidade. Houve algo que Jesus Cristo fez parar a sua trajetória para atender uma necessidade. E ele olhou e viu aquela figueira frondosa, bonita, com as suas folhas, cheias de folha. E Jesus olhou para aquela figueira frondosa e cheia de folhas e veio o que é natural. Ali tem fruto, ali tem algo para comer. Ele esperava que daquela figueira tivesse figo. Ele esperava que daqueles ramos, daquele local cheio de folhas, tivesse figos escondidos. As folhas de figo é maior do que o figo, ele fica escondido no figo. Meus irmãos, é natural, é propício, é correto ver frutos dentro de uma figueira. É correto esperar que numa figueira cheia de folhas e frondosas encontre o seu fruto. Mas Jesus Cristo vai até aquela figueira e não tinha nenhum figo ali. Era bonita, se destacava das outras figueiras, porque todas as figueiras ainda estavam com as suas folhas crescendo, ela já estava com todas as suas folhas prontas, mas só que ela estava sem fruto. Já no início da primavera, ela já se destacava de todas as demais, mas nada ali havia. Jesus foi até ela para ser saciado, para receber aquilo que ele esperava receber daquela figueira, mas ele não conseguiu. Meus irmãos, o Filho de Deus buscou da figueira aquilo que ela podia dar, e ela não deu isso a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, o Criador do universo, o Criador daquela figueira. O Criador daquela figueira buscou o resultado que aquela figueira poderia dar, e não a encontrou nela. Meus irmãos, aquela figueira era bonita para todos que estavam passando, era bonita para todos que estavam vendo, mas aquela figueira recusou dar o fruto para os reis dos reis, do Senhor dos senhores. Ela recusou a entregar-lhe o fruto, a qual o dom ela tem, que Deus deu. Meus irmãos, em cima disso, desse acontecimento, nós vamos meditar sobre 4 fatores importantes, 4 afirmações importantes para a nossa vida, que nós encontramos nesse momento da figueira com Jesus Cristo. A primeira afirmação para a nossa meditação nessa noite é que a árvore precisa produzir frutos. A árvore precisa produzir frutos. Aquela árvore, meus irmãos, conseguiu uma proeza naquele momento. Ela estava frondosa, ela estava cheia de folhas, mesmo num período que não era para estar, mas aquela árvore não conseguiu produzir frutos. Ela não estava produzindo frutos. Ela era bonita para se ver,
As pessoas poderiam se admirar diante de uma paisagem entre Betânia e Jerusalém, uma paisagem mais seca, vinda de um inverno. De repente você encontra um verde no meio do caminho, de uma árvore frondosa, mas era uma árvore que não estava produtiva. Alegrava o ambiente em ver a relva e ver ela tão frondosa, de um inverno tão seco e tão forte como é naquele momento, quando é naquela área do hemisfério norte, mas só que aquela figueira não estava produzindo vida. Aquela árvore, meus irmãos, não era útil, porque ela estava sem figo. Aquela árvore precisava produzir frutos, meus irmãos. E quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Quantas pessoas estão assim em várias igrejas, em vários lugares, indo para as igrejas? Pessoas frondosas, pessoas com aparência de cristão, que se vestem como cristão, que andam como cristão, que falam como cristão, que agem como cristão, mas não tem frutos do Evangelho na sua vida. Quando nós olhamos, conseguimos ver o interior deles, não tem nenhum fruto, não produz esse fruto interno, é apenas externo, é apenas aparente, é apenas bonito de se ver, aquela irmã, aquele irmão, aquele pastor, aquele líder, mas quando nós conhecemos de perto, nós reconhecemos que eles não possuem, essas pessoas não possuem o fruto do Evangelho nas suas vidas. Pessoas que estão presentes em todas as reuniões, mas fogem na hora de gerar frutos, fogem na hora de que o Senhor procura um fruto nela. O pastor chama e fala, não, chama outro. A igreja precisa fazer, acusa que a igreja precisa fazer isso, fazer aquilo, mas que chama outra pessoa, chama a esposa do pastor, chama a esposa do presbítero. Eu não, eu estou ocupado. Árvores cheias de folhas, mas se apresenta sem fruto nenhum na casa do Senhor. Meus irmãos, nós temos crentes assim, em todas as igrejas, em todos os lugares, que são bonitos de se ver, falam com propriedade, e a gente escuta com calor, mas quando nós olhamos no seu interior, nós não vemos fruto nenhum. Essa é a primeira afirmação que nós temos que ter na nossa mente. A árvore precisa produzir frutos. Mas tem uma segunda afirmação que o texto nos traz. A árvore não pode negar o fruto a Jesus. Além dela produzir fruto, ela não pode negar esse fruto a Jesus. Meus irmãos, essa árvore fez uma proeza sim. Ela ficou frondosa no período que não era para estar. Ela não era para estar naquele momento frondosa e bonita. Mas ela não foi muito audaciosa. Ela foi de uma forma, de uma proeza nela, de ter folhas, de estar bem florida, de estar bem frondosa. Mas essa árvore também, ela foi audaciosa. Ela negou o fruto ao Salvador do mundo. Ela negou o fruto ao Criador de todas as coisas. Ela negou o fruto ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquela figueira foi criada por Jesus Cristo. Aquela figueira foi protegida por Jesus Cristo. Ela foi guardada por Jesus Cristo. O Senhor esteve presente a cada momento, dando chuva, dando sol, dando solo, dando as condições dela crescer, dando as condições dela gerar as suas folhas, dando as condições dela ter o seu fruto. Mas quando Jesus Cristo necessitou, ela negou audaciosamente o fruto ao Rei dos Reis. O dom que Deus deu para aquela figueira de produzir figos, na hora que foi chamado para dar figo ao Criador do mundo, ela negou. Quando o Senhor exigiu, ela disse não. Ela disse não para o Senhor e ela não atendeu. Ela só estava com folha, ela estava sem vida nenhuma, meus irmãos. Jesus olhou para ela e não tinha nada para oferecer ao Senhor dos Senhores. Ela só tinha aparência. Aquela árvore negou o fruto a Jesus Cristo, meus irmãos. E quantas vezes nós negamos os frutos a Jesus? Quantas vezes Ele chega até nós e nós negamos o fruto a Ele?
Nós estávamos mortos, meus irmãos, nos nossos delitos, nos nossos pecados, afastados de Jesus Cristo, afastados do contato com Deus, condenados para uma eternidade de perdição, viver eternamente longe de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos alcançou, nos convenceu de que Jesus Cristo é o Salvador. Mais ainda, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio para habitar em nossos corações. Nós passamos a ser moradas do Espírito Santo. Meus irmãos, nós andamos com Deus, não porque nós estamos indo em direção a Ele, mas que Ele veio em nossa direção para estar conosco. Temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos, de entregar as nossas orações. Somos agraciados pela presença do Senhor nos cultos, no nosso lar, no nosso ônibus, no carro, indo para a faculdade, indo para a escola, indo para o trabalho. Temos a mão do Senhor estendida sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme. Temos a chance, meus irmãos, de estar sempre ao lado dEle. O Espírito Santo, a palavra vai dizer lá em 1 Coríntios, do capítulo 12 até o 14, que o Espírito Santo nos capacita com os dons e talentos para a casa do Senhor. Temos a chance, quando chegamos a cada dia à presença dEle, de oferecer uma oferta santa e agradável diante do Senhor, mas decidimos não entregar essa oferta, decidimos reter os dons e talentos que Ele nos deu, decidimos não produzir o fruto a qual Ele nos capacitou para produzir, decidimos ficar aonde estamos, sentados, em casa, online, sem fazer nada, sem proclamar o Evangelho, sem anunciar. Hoje é dia de missões, e quantas pessoas decidiram no seu coração não produzir frutos para Deus? Essa figueira estava dessa forma. Jesus chegou até ela à procura de fruto, e ela não estava produzindo fruto. Passamos a responsabilidade para outros. Não, que as instituições façam, que o pastor faça, que os oficiais façam. Jesus olha para cada um de nós nesse momento, e será que nesse momento Ele só está encontrando folhas em nossas vidas? Meus irmãos, nós não podemos negar o fruto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos que entregar o fruto quando Ele pede. Nós temos que entregar o fruto quando o Senhor se coloca diante das nossas vidas. Mas aqui há uma terceira afirmação que nós podemos extrair desse texto. Uma terceira informação nós encontramos nesse texto, que é a seguinte: a árvore, essa árvore que estava aqui, ela não foi exigida além da sua capacidade. A árvore a qual o Senhor Jesus viu, não foi exigida a ela além da sua capacidade. Jesus olhou para aquela árvore e não exigiu dela aquilo que ela não poderia dar. Ele olhou para aquela árvore frondosa, cheia de folhas, e procurou aquilo que ela poderia dar. Jesus conhecia a estrutura daquela árvore, Ele conhecia a capacidade daquela árvore, Ele conhecia muito bem, sabia o que era capaz de dar e de não dar. A Bíblia vai dizer que Jesus estava no princípio, e o livro de João vai dizer que sem Ele nada do que fez se fez. Ele conhecia aquela árvore, Ele sabia a capacidade dela. Jesus olhou para aquela figueira e exigiu dela figo, exigiu que ela desse figo para Ele, e nada mais, meu irmão. Jesus não olhou para aquela figueira pedindo uma manga, não pediu um abacate, não pediu uma amêndoa, não pediu uma tâmara, não pediu uma azeitona. Ele olhou para aquela figueira e pediu figo. Jesus exigiu daquela árvore o que ela poderia dar, mas mesmo assim aquela figueira se negou a dar o figo ao Rei dos Reis. Aquela árvore não foi exigida além da sua capacidade.
Meus irmãos, o Senhor não exige de nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus exige de nós a nossa capacidade. Ele nos conhece, Ele sabe como nós somos. Quantas desculpas nós damos diante do Senhor, mas Ele não exige além da nossa capacidade. Olha para Jeremias. Jeremias fala para o Senhor: Senhor, como que eu vou falar para as nações? Eu não passo de uma criança. Mas o Senhor fala assim: não diga que eu não passo de uma criança. Aonde quer que eu mandares, tu irás. Olha para Isaías. Isaías no capítulo 6, o profeta vai dizer o seguinte: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E o Senhor não achou isso como desculpa, foi lá, pegou Atenaz, o anjo, e colocou na boca de Isaías. Olha a desculpa de Gideão: Senhor, como que eu vou fazer isso? A minha tribo é a menor tribo de Israel, a minha casa é a menor casa da minha tribo, e a minha família, a menor família da minha casa, e eu, o menor da minha família, como eu posso fazer alguma coisa? O Senhor diz: é você que vai libertar o povo de Israel. Damos desculpa, mas o Senhor não coloca na nossa frente aquilo que a nossa capacidade não consegue. Deus não nos chama para algo que foge à nossa capacidade. Ele coloca diante de nós aquilo que nós conseguimos fazer. Meus irmãos, não adianta dar essa desculpa para Deus: Senhor, eu não consigo, eu sou fraco, quem sou eu para fazer isso? Porque quem faz a obra é Ele. Quem faz tudo acontecer na nossa vida é o Senhor dos exércitos. Quem nos coloca de pé é Ele. Quem faz a gente andar é Ele. Quem nos dá força é Ele. Quem nos dá sabedoria é Ele. Então, meus irmãos, nós estamos diante de nós a vontade do Senhor e cumpre nós fazermos, porque Ele exige o fruto de nós. O Senhor conhece a cada um de nós, sabe os nossos limites, conhece a nossa psicologia, conhece os nossos temperamentos, sabe que nós fomos capacitados, porque foi Ele que trabalhou para nos capacitarmos. Para uns teologia, para outros medicina, para outros culinária, para outros servir como diácono, para outros como presbítero, para outros como missionários. O Senhor capacitou cada um. Meus irmãos, qual desculpa nós temos dado diante do Senhor? Nenhuma desculpa justifica a nossa ação de não produzir frutos, porque o Senhor não exige de nós aquilo que nós não podemos dar, Ele exige dentro da nossa capacidade. E meus irmãos, nós temos a quarta afirmação nesse texto, uma afirmação que nós temos que estar muito guardada em nossas vidas. Nós temos que estar ciente dessa quarta afirmação: a árvore que não serve, não serve. A árvore que não serve, não serve. Vamos ler o verso 20, o verso 21, diz o seguinte, verso 20 e verso 21, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Vamos ler novamente? E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês guardarem no seu coração. O que mais aquela figueira tinha para fazer? O que mais aquela figueira tinha que fazer naquele momento? O que mais ela poderia fazer? Para que ela foi feita? E o que mais ela tinha que fazer? A palavra do Senhor vai dizer: tudo o que tem fôlego, louve o Senhor. Nós lemos isso hoje, no verso 6, no início do culto. A palavra do Senhor também vai dizer que os céus proclamam a sua glória. A palavra do Senhor também vai dizer que um dia anuncia o outro dia. Toda a criação, meus irmãos, foi criado para glorificar a Deus.
para dar glória ao Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Aquela figueira não deu isso. Aquela figueira, o seu fruto não foi de acordo com a solicitação do Mestre e do Senhor dos Senhores. Ela não tinha mais o que fazer aqui na terra. Ela secou. A figueira não servia para a glória do Senhor, então ela não serve. Ela secou desde a raiz. Quando foi solicitada por aquele que deve ser glorificado, para o nome que está acima de todo nome, ela se recusou a dar o seu fruto, encerrou-se dentro de si e não atendeu ao chamado do seu Senhor, do seu Criador, e por isso ela não serve, e por isso ela secou. Meus irmãos, o cristão que não serve, não serve. O cristão que não serve na casa do Senhor. E eu não estou falando aqui de servir na igreja, não estou falando aqui para você ocupar posição no coral, não estou aqui para você entrar no ministério de louvor, para ser oficial, não estou aqui falando disso. Cada um tem o seu chamado. Eu não estou aqui falando de uma posição dentro da igreja, agradando ao pastor, agradando ao ministério, ou qualquer pessoa que está ao lado, ou um familiar. Eu estou falando aqui, meus irmãos, que nós temos que atender à voz do Senhor. Nós como servos de Deus, nós como resgatados do pecado, livrados do juízo vindouro, nós temos que atentar para a voz do Senhor. Estou aqui falando, meus irmãos, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, e o que Ele mandar fazer, nós temos que fazer. O que Ele direcionar a nossa vida, nós precisamos fazer. Eu estou falando aqui, meus irmãos, que nós temos que ser transformados de glória em glória, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor precisa refletir em nossas vidas. Eu estou falando aqui que nós precisamos ser um farol na nossa sociedade, seja aqueles que têm chamado de missões transculturais, seja aqueles que têm chamado de missões nacionais, aqueles que são chamados para missões urbanas, ou para aqueles que são chamados para falar do Evangelho para o seu colega de trabalho, para o seu amigo, para o seu vizinho. Nós temos que atender à voz do Mestre, nós não podemos deixar de dar frutos. Nós estamos aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor, e para isso que nós estamos aqui. Nós temos que apresentar os frutos do Espírito da nossa vida. Deus nos coloca aqui nesse mundo e nós temos que estar disponíveis para Ele, ao serviço dEle, não de igreja nenhuma, não de denominação nenhuma, ao Senhor. E aqui dentro da igreja nós servimos ao Senhor, colocamos nossos dons e talentos a serviço do Senhor. Mas os nossos dons e talentos têm que extrapolar as portas da igreja. Os nossos dons e talentos têm que extrapolar aos momentos de culto. Como Cadu falou hoje de manhã, citando São Francisco de Assis, ele diz: pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, e se precisar fale alguma coisa. O Evangelho tem que fluir das nossas vidas para todas as direções, sendo um farol. Meus irmãos, ou somos do Senhor ou não somos, não existe meio termo. Não podemos ser do Senhor domingo à noite às 18 horas, ou domingo pela manhã a partir das 9 horas, e quando termina o culto, quando dá a bênção apostólica, eu não sou mais do Senhor. Não existe um meio termo. Ou somos servos de Jesus Cristo ou não somos, ou Ele é o Senhor da nossa vida ou Ele não é. E se somos servos de Jesus Cristo, nós produzimos fruto para Ele. E se nós não produzimos fruto, é porque nós não servimos. E nós não servimos a Ele, e não a nenhum pastor, e não a nenhuma denominação. Nós não servimos a Ele. Meus irmãos, hoje é dia de missões nacionais. Trazemos o culto essa temática. Trazemos ao culto aqueles que vão ao extremo de cumprir e dar fruto diante do Senhor, pessoas vocacionadas, pessoas que abandonaram seus empregos, abandonaram as suas carreiras
para ouvir a voz do Mestre, pessoas que disseram: eis-me aqui, eu estou aqui. Árvores que produzem folhas, sim, produzem folhas belíssimas. Chamamos missionários, chamamos esses homens e mulheres para contar seus testemunhos que nos emocionam, lindos de se ver. Bonito quando nós vimos os vídeos aqui do Bom Samaritano e vimos o trabalho sendo desempenhado lá em Moçambique, mas também pessoas que produzem frutos para o Senhor. São bonitos de se ver, mas são também produtivos. E o que, meu irmão, você tem produzido nessa noite? E convido o grupo de louvor para vir aqui na frente. O que você tem produzido até hoje? O que você tem produzido a cada dia na sua vida? Deixa nessa noite o Senhor te sondar. Deixa nessa noite o Senhor tocar na sua vida. Que nessa noite você possa ser transformado. Que nessa noite a palavra do Senhor possa se transformar, para que você possa ser usado da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, em qualquer hora, em qualquer lugar, em todos os instantes. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos sair daqui hoje como um farol, que nós possamos sair daqui hoje como uma ponte, que nós possamos sair daqui hoje como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. E uma coisa, a única coisa que você precisa dizer nessa noite é dizer: eis aqui a minha vida, Senhor. Eis aqui a minha vida. Faça de mim um farol dentro da minha casa, um farol dentro da empresa onde eu trabalho, um farol com os amigos que eu me reúno, um farol para os meus vizinhos, um farol para o meu bairro, um farol para a minha igreja. Meus irmãos, nós temos que ser um farol. Diga nessa noite para Deus: eis aqui a minha vida. Vamos louvar o Senhor?
passagem que diz o seguinte: porque não era tempo de figos. Essa foi a impressão de Marcos diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Dentro das regras que existem, daquilo que as pessoas conhecem, do desenvolvimento natural de uma figueira, não era momento. Mas, meus irmãos, quem dita o momento certo de alguma coisa é o próprio Jesus Cristo. É Ele que olhou para aquela figueira procurando fruto. É Ele que olhou para aquele lugar, independente de tudo que estava em volta, independente de tudo que estava acontecendo. Era mês de abril, não era para dar fruto, naturalmente não, mas por Jesus Cristo, pelo poder do Deus Todo-Poderoso, ela poderia dar fruto, e ela não deu. As pessoas podem dizer no ambiente externo: não é o momento, você não está preparado, não é agora, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas quem dita o momento certo é Jesus Cristo. De repente você pode chegar e falar assim: mas eu não estou preparado, eu não estou preparada, eu sou jovem ou eu já passei da idade, eu tenho outros projetos e não posso fazer isso agora. Mas quem dita o momento certo não são as leis externas. Quem dita se é a hora de dar fruto ou não é aquilo que nos envolve, é o Senhor da nossa salvação. Então, meus irmãos, sejamos um farol, iluminamos aonde Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, louvado o Teu nome. Santo é o Senhor dos exércitos. Senhor Deus, nós não somos nada sem Ti. Sem o Teu Santo Espírito, sem o sangue do Seu Filho Jesus Cristo sobre nossas vidas, o que nos sobrava era a perdição eterna, era ficar longe dos Seus caminhos, sem conhecer a verdade. Mas, Senhor Deus, o Senhor se aproximou de nós com amor, revelou, Senhor Deus, o Seu Filho a cada um de nós, nos colocou aqui dentro, tratou de cada um de nós, e a cada dia, Senhor Deus, o Senhor prouve e trouxe às nossas vidas tudo o que nós necessitamos. Quem somos nós para negar-lhe alguma coisa? Quem somos nós, Senhor Deus, para não dizer se façamos ou não façamos e seguimos as nossas próprias vontades, Senhor Deus? Que nós possamos olhar para o Senhor, olhar para o Seu Filho e seguir, Senhor Deus, o caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nesse dia de missões nacionais possa ser marcado por um reavivamento dos nossos chamados. Não importa, Senhor Deus, quem seja. A mim, Senhor Deus, eu me coloco diante disso, diante de toda essa palavra. Senhor Deus, eu preciso a cada momento seguir o que o Senhor deseja e não as minhas próprias vontades. Como pastor dessa igreja, Senhor Deus, eu simplesmente sou o co-pastor de qual o Seu Filho é o pastor dessa igreja. Senhor Deus, nos dê a compreensão, a sabedoria, o discernimento de obedecer à voz do Teu Santo Espírito. E, Senhor Deus, eu coloco diante de Ti cada dom, cada talento que o Teu Santo Espírito distribuiu nesse lugar. Cada pessoa que aqui está, Senhor Deus, foi chamada por Ti. Cada pessoa que está aqui dentro dessa igreja, ou aqueles que estão em casa, que não puderam vir porque estão resfriados, porque estão acamados, o Senhor, Pai amado, chamou para esse lugar e distribuiu os Seus dons e talentos, a qual diz a Tua palavra: quando tudo
Produz, Senhor Deus, um culto agradável a Ti. Senhor Deus, que nós possamos olhar para o Senhor e olhar para o Seu Filho como autor e consumador da nossa fé, e possamos, Senhor Deus, servir diante da Tua presença, Pai. Senhor Deus, leva para os nossos lares na Tua paz, na Tua segurança, que essa mensagem, Senhor Deus, possa falar conosco, com cada um que está aqui, todos os dias dessa semana, a cada momento. Senhor Deus, que nós não sejamos a figueira que não produz figo, mas que nessa noite nós possamos produzir figo para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um que aguarda o retorno do nosso Salvador, a começar por essa igreja que está aqui no parque, e pelos séculos dos séculos. Amém. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada.